Hoje vamos falar sobre um cenário que parece até coisa de filme de ficção científica, mas que tem consequências muito reais. Vamos imaginar juntos o que aconteceria se vivêssemos num mundo sem abelhas. Pensa só nisto. A gente acorda um dia e pronto. Elas sumiram. Todas as abelhas do planeta. Assim, de repente. É uma ideia que até assusta um pouco, né? Mas vamos refletir nela por um momento. A primeira reação pode ser: tá bom, mas é só um inseto, certo? Qual o grande problema? No meio de tantos outros bichos por aí. Pois é, aí é que a gente se engana. E se engana feio. O sumiço delas ia mexer com basicamente tudo, com a comida no nosso prato, com a economia do mundo todo e, claro, com o próprio equilíbrio da natureza. Bom, vamos mergulhar nisso para entender direitinho por que isso é tão sério. E para a gente entender toda essa importância, precisamos falar de uma palavrinha-chave: polinização. O que é isso, afinal? Pensa num serviço de entregas da natureza. É isso que as abelhas fazem, brilhantemente. Elas pegam o pólen de uma flor e levam para outra. E é esse delivery que permite às plantas criar as frutas, os legumes e as sementes que a gente come. E olha, o trabalho delas não é pouca coisa, não. É gigantesco. A gente está falando de milhares de espécies de plantas. Para ter uma ideia, cerca de 1/3 de tudo que a humanidade come depende de alguma forma desse trabalho das abelhas. Então, se as abelhas desaparecem, não é só um problema isolado, é o começo de um imenso efeito dominó. Sabe como é? Uma peça cai e vai derrubando todas as outras. Uma verdadeira reação em cadeia. E a primeira peça a cair? A nossa comida. Cerca de 75% de tudo que é plantado no mundo para a gente comer depende delas. Coisas que a gente adora, maçãs, morangos, até o nosso cafezinho viraria um artigo de luxo, super raros e caríssimos. As prateleiras do supermercado ficariam bem mais vazias e a nossa alimentação ia mudar da água para o vinho. Mas o estrago não para por aí, não. E as plantas selvagens nas florestas, nos campos? Elas também precisam desesperadamente das abelhas para se reproduzir. Sem elas, essas plantas começam a desaparecer. E aí, os animais que dependem dessas plantas para comer ou para se abrigar também sofrem. É o ecossistema inteiro que começa a enfraquecer, a desmoronar peça por peça. E claro, onde tem problema na comida e na natureza, tem problema na economia. O serviço que as abelhas prestam de graça vale centenas de bilhões de euros por ano no mundo todo. Imagina esse rombo. Sem elas, a comida fica rara, o preço dispara, os agricultores perdem as suas colheitas, os países enfrentam crises de abastecimento e a inflação vai às alturas. Tudo isso por causa de um inseto. Ok, o cenário é bem assustador. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Será que nós, a humanidade, conseguiríamos sobreviver a isto? Seria o nosso fim? Bom, a resposta não é um simples sim ou não. Porque olha só, existem outros polinizadores, claro, borboletas, morcegos, até o vento ajuda um pouco. O problema é que ninguém se compara às abelhas. Elas são as campeãs, as mais eficientes. Os outros, coitados, até se esforçariam, mas eles simplesmente não dariam conta do recado. Não conseguiriam tapar o buraco gigantesco que a falta das abelhas deixaria. Então, no fim das contas, a verdade é esta. A humanidade provavelmente não seria extinta da noite para o dia. Mas o mundo como a gente conhece, esse sim, acabaria. Viveríamos num lugar muito mais caro, com bem menos diversidade de vida e, sinceramente, muito, mas muito mais difícil de se viver. E toda essa história, mesmo sendo uma simulação, nos ensina uma lição gigantesca sobre o nosso planeta, sobre como tudo está conectado. E esta frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Isso mostra que tamanho não é documento, né? Um ser vivo minúsculo pode ser literalmente um pilar que segura ecossistemas inteiros. Mas a boa notícia é que não precisamos ficar só olhando. Dá para agir. Proteger as flores e plantas da nossa região, por exemplo, é dar comida para elas. Evitar usar venenos e pesticidas sem controle também ajuda muito, porque isso é fatal para elas. E, no geral, preservar a natureza é preservar a casa delas. São passos que parecem simples, mas que fazem uma diferença vital. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar.
Se um único tipo de inseto tem o poder de afetar a nossa comida, a nossa economia e a natureza de um jeito tão profundo, o que mais nessa teia complexa da vida a gente pode estar ignorando ou subestimando sem nem perceber?